olha, mais uma pergunta para você. Existe alguma carteirinha de identificação ou declaração que a pessoa possui autismo? Caso sim, ela facilita o acesso a políticas públicas, se é que existe políticas públicas para a pessoa com transtorno do aspecto autista. Olha, a gente lembrando do Marcos Mion de novo. Porque teve uma lei, um projeto de lei que foi popularmente chamado de Lei Romeu Mignon, em homenagem ao filho dele, do Marcos Mion, que tratava exatamente sobre isso. Tinha até um outro artigozinho dentro que falava sobre cinema, para salas de cinema específica para autismo, mas isso foi deixado para depois, isso foi deixado de lado. Mas a questão era que realmente existe o CIPTEA, eu não vou lembrar como que é a sigla, mas é um cartão de identificação do transtorno espectro autista, eu acho que é isso mesmo, CI, cartão de identificação, isso mesmo, em que existem várias informações a respeito da pessoa, eu não lembro se você pode usar ela como laudo, mas... Ah, não, acho que esse é o do municipal que tinha, porque no meu município, antes de ter essa federal, realmente o município tinha agilizado e fez uma carteirinha própria também. Uhum. Mas no caso, ele em teoria serve como você pode apresentar para demonstrar sua que você está dentro do transtorno. Pessoalmente, eu nunca utilizei a minha, nunca cheguei a utilizar mesmo, não vamos dizer, não, foi mais por falta de oportunidade mesmo, no caso. Mas em teoria ele faz para a questão de acesso, se alguém te questionar por estar usando uma fita de prioridade, é para qualquer questão pública onde você teria direito, exemplo, uma prioridade, você pode usar aquilo para demonstrar aquilo, que você tem o direito. Ah, entendi. Mas isso é um lembretezinho interessante porque é uma lei federal, só que era para ser regulada pelos estados. Então, eu não sei como está atualmente, mas, por exemplo, da última vez que eu pesquisei, por exemplo, o estado de São Paulo ainda não tinha, mas isso foi ano passado, retrasado, por exemplo. E então é interessante para quem está assistindo saber que verifique no site do seu estado, verifique se tem notícias a respeito, porque às vezes pode ainda não estar implantado, mas é porque eu realmente não sei como está atualmente. Ah, sim. E entrando já nessa parte, a outra pergunta é em relação aos aeroportos, por exemplo. Você teve que viajar aqui para São Paulo, né? E, enfim, como que funciona? Existe, enfim, assentos? Existe informação? Você se sente incluído? É uma coisa que evoluiu bastante com os anos, principalmente em estabelecimentos privados, na grande maioria dos tipos. Não apenas aeroportos, principalmente supermercados, onde normalmente você consegue perceber se eles estão mais antenados ou não, você vendo os símbolos que tem na fila prioritária. Porque normalmente você consegue encontrar aquela fita quebra-cabeça do autismo nelas atualmente. Eu não comento aqui, mas na época que saiu essa lei, a gente foi, exemplo, nos mercados da nossa cidade e tudo mais, e a gente foi comentando com eles que, eu não lembro se na época era uma municipal ou já era lei federal, falando a respeito disso, e daí a gente comentava, porque era aquela situação, a lei já tinha sido implantada e já estava em vigor, só que não estava tendo fiscalização a respeito, então ninguém sabia. E a gente ia mais uma forma preventiva, a gente tinha montado um grupo para fazer isso, e a gente foi de forma preventiva em supermercados, em lojas de grande porte, notificando a respeito disso, porque eles poderiam não estar fiscalizando, mas a qualquer momento eles poderiam começar e esses empreendimentos estariam fora dos acordos legais. Certo. Só que o mais importante disso é ter alguém para fazer como que eu posso dizer? É ter pessoal capacitado para receber essa pessoa. Porque normalmente, eu vou dizer pelo seguinte, eu, por exemplo, não necessariamente uso sempre fila prioritária. Normalmente, eu não vou dizer que é o objetivo disso, mas normalmente a necessidade que eu vejo, por exemplo, da questão do autista necessitário, aquela fila prioritária, por exemplo, quando o grau é mais severo mesmo, onde aquela exposição a um ambiente público de vários filhos, essas coisas causam estresse, onde ele pode entrar numa situação de crise. Ou mesmo com crianças autistas, que realmente é uma situação que eu acho que muitos pais já sabem como às vezes levar criança no supermercado é problemático. E levar uma criança que pode entrar numa crise por estar numa exposição dessas é pior ainda. Mas no que eu comento? A fila pode estar lá, mas os caixas estariam preparados para atender essa pessoa. Os funcionários durante a loja, ou no caso do aeroporto mesmo, saberiam reconhecer que aquilo é uma situação de crise, saberiam, não, vamos dizer assim, a gente vê casos na internet, nas notícias,
sobre, às vezes, uma criança autista não vai falar que a criança entrou em crise, mas falar que a autista sofreu alguma violência física ou foi expulso de uma loja, coisa assim, por causa de comportamentos. E isso é um exemplo de não ter uma pessoa capacitada ou preparada para aquela situação. Às vezes eu não posso nem culpar esse profissional porque ele realmente não sabia e tem pessoas que são realmente muito difíceis de lidar. Recentemente eu tenho uma colega que trabalha com, não é hidroginástica, mas é uma fisioterapia adaptada dentro da água, que ela foi agredida pelo paciente dela autista, que tinha 14 anos, mas só que ele era relativamente grande, ela apanhou para ele, mesmo dentro de uma pessoa capacitada. Então, realmente eu consigo entender como algumas pessoas podem levar medidas mais drásticas por causa do comportamento de uma autista numa crise. Mas isso realmente é preparação. E nisso eu digo, realmente tem uma evolução. Hoje em dia a gente escuta muito mais. E só de você já ter a placa, aquilo também já é um ponto de conscientização. Porque tendo aquilo, a pessoa já começa a questionar o porquê que temos aquilo. Algumas pessoas às vezes não vão gostar de ver aquilo. Às vezes vão achar, por que ele tem direito a isso? Mas já é um ponto de pensamento. A pessoa já está questionando a respeito daquilo. Aquilo já pode ser um motivo da pessoa procurar para tentar entender. E se aquilo funciona para o público, funciona bem para quem está trabalhando lá.